Seja bem-vindo à série Provérbios e Trabalho. Nesta série, nós estamos meditando no livro de Provérbios na perspectiva do trabalho. Nós estamos no mês de maio, que se inicia com o feriado do Dia do Trabalho. Comemora-se no dia 1º de maio o Dia do Trabalho. E por essa razão, nós estamos meditando nesse mês de maio no livro de Provérbios, em cada um dos seus 31 capítulos, em cada um dos dias desse mês. Então hoje chegamos ao dia 20 e vamos meditar em Provérbios capítulo 20, que nos fala a respeito de muitas coisas na nossa vida que nós precisamos melhorar no nosso dia a dia com relação à bebida, com relação ao sono, com relação à preguiça, que colaboram para que nós possamos ter um bom desenvolvimento do nosso trabalho. Então nós colocamos esse título aqui, Calibrando a Vida e o Trabalho. Nós dividimos Provérbios capítulo 20 em 8 blocos. Nós vamos começar aqui no primeiro bloco falando sobre a temperança e sobre os conflitos. Vamos ler os versículos 1 ao 3 e depois voltamos para ver a visão teológica e a aplicação no trabalho. Provérbios capítulo 20, estamos lendo na versão da Almeida Revista e Corrigida. Versículos 1 ao 3 é o que nós vamos ler agora. Verso 1: O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Não devemos nos envolver com a bebida como forma de relaxar diante das dificuldades. O vinho é escarnecedor, porque a pessoa pensa que ela toma um copo de vinho hoje para aliviar um pouco o estresse, para aliviar um pouco a sua preocupação, a sua ansiedade, mas com o passar do tempo, a pessoa acaba se entregando para pedir o socorro ao vinho. Então o vinho é escarnecedor, porque parece que a pessoa só está aliviando uma preocupação com o vinho com o copo hoje, mas de repente a pessoa pode cair no vício da bebida. E muitas vezes o vinho é a porta de entrada para que a pessoa depois comece a beber outras bebidas fortes. Então o verso 1 diz: o vinho é escarnecedor. Ele é escarnecedor porque você pensa que pode dominá-lo, mas de repente, quando você menos espera, ele domina você. E a bebida forte é alvoroçadora. Aquele que bebe bebidas fortes fica alvoroçado, fica agitado e muitas vezes perde a sua temperança, perde a sobriedade, perde o equilíbrio nas suas decisões. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então o verso 1 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. A pessoa que cai no vício da bebida nunca consegue acertar o caminho. Verso 2: como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca sua ira peca contra sua própria alma. Dentro do nosso trabalho, nós precisamos honrar os nossos superiores. O rei aqui é o nosso superior. Como o bramido do leão é o terror do rei. Quando não ajudamos, não concordamos, não estamos alinhados com relação aos nossos superiores, então estamos sujeitos ao bramido do leão. O que provoca sua ira peca contra sua própria alma. Quem provoca a ira do superior, do dono do negócio, daquele que é o chefe, daquele que é o líder, peca contra a própria alma. Vai ser perseguido, vai receber uma advertência, pode perder o seu posto de trabalho, pode perder a sua sociedade,
Perder uma sociedade, desfazer um negócio, um contrato, pode trazer muitos prejuízos financeiros. Então, o verso 2 diz: tenha respeito, tenha consideração, procure alinhar as suas falas de forma educada. Se tem alguma coisa que você discorda, veja como você vai falar isso para o seu chefe, para o seu sócio. Fale com respeito. E o versículo 2 está falando que é como o bramido do leão é o terror do rei, e o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Ele está falando do subordinado para o patrão, do sócio com o sócio. Mas esse versículo 2 também pode ser pensado no sentido reverso. Você que é dono do negócio, você que é o líder, você que é o chefe, você que é o supervisor, você também precisa saber como trata dos seus colaboradores, dos seus subordinados. É necessário ter respeito, porque tem muitos chefes que querem bramir como leão, mas que desrespeitam os seus subordinados. Então, muitas vezes, aquele que é o chefe precisa também tratar bem, saber como fazer a correção dos seus subordinados. Não é só fazer o bramido do leão e dizer assim: vou demitir, vou advertir. É preciso ter temperança dos dois lados. Agora o verso 3: honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo se entremete nelas. O verso 3 está dizendo que o homem recebe honra quando ele conversa e resolve todas as situações com respeito, ao invés de entrar em questões, ao invés de criar contenda, conflito, ao invés de gerar discussão. Discussão não resolve nada no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho faz pessoas ficarem feridas, machucadas, carregadas de dor. Muitas pessoas sofrem assédio moral dentro do seu local de trabalho. O que é um assédio moral? É colocar uma pressão além daquela que o colaborador pode suportar. É muitas vezes colocar uma sobrecarga em um único colaborador, quando o processo do trabalho pode ser dividido em etapas onde existe mais colaboração de todos, a participação de todos, o respeito de todos por todos e um processo que traz mais paz e mais produtividade dentro do negócio. Voltando agora para o slide do nosso estudo, o bloco 1 fala sobre temperança e conflitos. Então, qual é a visão teológica? O vinho e a futilidade desviam o juízo. Evitar, então, a primeira parte nós lemos lá é sobre a importância de ficar afastado, de ter o domínio, o controle, não se entregar à bebida alcoólica como 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 remédio, não buscar a bebida alcoólica como forma de refúgio dos problemas. É necessário buscar a temperança, é necessário treinar a paciência e buscar a solução dos problemas com sabedoria. Agora, evitar a contenda é a honra do homem sábio, enquanto o tolo se deixa arrastar por impulsos descontrolados. Nós lemos isso no verso 3, que o homem é honroso para o homem o desviar-se de questões, mas o tolo se entremete nelas. E agora, aqui na tela, a aplicação no trabalho. Mantenha a sobriedade emocional sob pressão. Na oficina, conflitos são como farpas. Se não forem removidos com diplomacia, inflamam e destroem o clima produtivo. Então mantenha a sobriedade emocional sob pressão. Quer dizer, mantenha a sobriedade emocional em todo o tempo. Se você for pressionado, se você estiver sob pressão, respire, procure falar que aquela situação está gerando uma pressão muito grande sobre você. É melhor você falar abertamente: essa situação está gerando um peso, um fardo, eu estou carregando uma pressão muito grande por causa desse
por causa desse prazo, por causa desse trabalho que nós temos que entregar nessa data. Antes de fechar um contrato, antes de fechar uma entrega na prestação de um serviço, no fornecimento de algum produto, na entrega de um trabalho, faça um cálculo em que você saiba que você dá conta de atender naquele prazo, que você consegue responder aquela demanda naquele tempo. Seja sóbrio em relação ao tempo de cada coisa, para que você não fique sob pressão, para que você não se coloque sob pressão por uma má gestão do seu tempo. Então, isso diminui a, o estresse, a preocupação, a pressão sobre você. Agora nós vamos para o bloco 2. O bloco 2 fala sobre diligência e conselho. Nós vamos ler os versos 4 ao 6 e depois voltamos aqui para ver a visão teológica e a aplicação no trabalho. Provérbios 20, verso 4. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Verso 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. E o verso 6. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Então, nesses 3 versículos, nós estamos falando a respeito da diligência e do conselho. Então, a questão da diligência, nós vemos no verso 4, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno. Então, ser diligente significa realizar o trabalho de forma constante e não encontrar desculpas. O preguiçoso, ele encontra uma desculpa. Na época do inverno, ele diz: está muito frio, então eu não vou trabalhar, eu não vou fazer o que tem que ser feito, vou deixar para depois. Dessa forma, ele não cumpre prazos, ele não honra os compromissos, porque ele se depara com uma dificuldade e ele não avança. É preciso ser diligente no seu trabalho. Agora, o trabalhador, ele vê quais são os desafios e ele faz as adaptações necessárias para que o serviço esteja sempre sendo oferecido. Então, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mendigará na época da colheita. Ele não terá o que colher e nada receberá. Agora, é o diligente que realiza o seu trabalho de forma constante, que honra os seus prazos, os seus compromissos, ele sempre tem um período de colheita. Ele sempre tem novas colheitas para desfrutar. Agora o verso 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Águas profundas, quando você entra no mar e você desce para águas profundas, a pressão da água aumenta. Então, muitas vezes, você precisa descer em mais conhecimentos, em mais informações, para que você possa ir mais fundo no seu negócio. Muitas vezes a informação, o conhecimento que falta, precisa ser buscado em conselheiros. O verso 5 está dizendo: como águas profundas é o conselho no coração do homem. Conselho no coração não faz nada. Conselho no coração não resolve nada. Sabe aquela informação que você aprendeu, que você já sabe, eu devia fazer isso. Está lá no seu coração escondido. Você sabe que tem que mudar. Você sabe que tem que aplicar. Você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Então, tire o conselho
do seu coração, do seu pensamento e coloca em prática. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. O homem inteligente tira o conselho do coração e põe em prática. Tem coisas que você já sabe, equipamentos que você precisa comprar, você sabe, você tem os recursos para comprar, mas você não quer comprar. Tem pessoas que você precisa demitir. Você já sabe, você já falou com você mesmo, com você mesma, você já tomou conselho no coração. Você já pensou, aquela pessoa lá não está fazendo tudo o que deveria fazer, mas você está com medo de demitir a pessoa. Então, se você quer ir para águas profundas, se você quer avançar, você não pode ter medo de demitir aquele que tem que ser demitido, de advertir quem tem que ser advertido, de corrigir aquele que tem que ser corrigido. Você precisa marcar uma reunião, falar com aquela pessoa, com aquele colaborador. Tem sociedades que já não tem mais sentido. Você tem que chamar o sócio e dizer para a pessoa: acabou o nosso tempo, porque a pessoa de repente mudou de visão. E para você continuar descendo para águas mais profundas, para você continuar avançando, você tem que seguir o conselho. O conselho é o que traz a direção certa. Veja o verso 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. O conselho vem para para levar você mais longe. Mas o homem de inteligência o tirará para fora. Então, o homem de inteligência, ele vai colocar em prática, ele vai aplicar, ele vai tomar o conselho e vai colocar em prática. Agora o verso 6. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O verso 6 está dizendo: tem muitas pessoas que falam que são boas, que são honestas, verdadeiras, sinceras, transparentes, corretas, leais, justas, mas quem vê o homem fiel, quem o achará? O verso 6 está dizendo: tenha cautela. Sempre que você fizer um acordo com alguém, faça um contrato. Você não pode confiar somente na palavra das pessoas. A pessoa fala para você: eu vou pagar. Aquela pessoa que vende a crédito, que tem o seu estabelecimento, que aceita vender fiado, não venda nada fiado. Passe o cartão de crédito da pessoa. Se a pessoa não tem crédito no cartão, então diga para o cliente: no mês que vem, quando você tiver o recurso, você pode voltar. Nós vamos estar aqui para atender você. Tem muitas pessoas que tomam calotes. Tem muitas pessoas que vendem roupas, que vendem refeições e que aceitam anotar em um caderno e às vezes a pessoa, aquele cliente já faz muito tempo que não paga e a pessoa fica ali com a promessa. Eu conheci um comerciante que vendia refeições, ele tinha um restaurante e tinha ali umas 2 ou 3 pessoas que eram muito simpáticas. Essas pessoas que dão o calote nos outros, elas são muito sorridentes, elas falam muito bem, elas dizem: qualquer hora eu te pago. Mas aquele senhor, dono daquele restaurante, tomou o calote daquelas pessoas. E no final, ele ainda conseguiu se beneficiar. Depois de muito, muito, muito insistir, aqueles, aqueles homens trabalhavam em uma empresa de marmoraria. E aquele dono do restaurante tinha uma propriedade, ele queria fazer uma pia, fazer uma mesa, então eles pagaram com o serviço. Eles conversaram com o dono da marmoraria, que cedeu o mármore e eles trabalharam em cima daquele mármore e dessa forma quitaram a dívida que tinham. Mas foi com muito esforço que ele recebeu aquele dinheiro de volta. Ele teve muita incomodação. Então, o verso 6: cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Então, pense bem, tenha cautela no contrato com as pessoas, em vender fiado, em vender a prazo.
Certifique-se de que o processo de venda garante que você vai receber. Voltando aqui para o bloco 2, então, que fala sobre diligência e conselho. Nos versos 4 ao 6 que nós lemos, a visão teológica é que o preguiçoso perde a estação do plantio e nada colhe. Os propósitos do coração são águas profundas, e o homem de entendimento sabe como extraí-los. A aplicação do trabalho. Não ignore o tempo de preparo. Ouça mentores com atenção para extrair o saber que você ainda não domina. A lealdade real é rara. Valorize quem trabalha com verdade. Então nós lemos aqui a visão teológica. O preguiçoso perde a estação do plantio e nada colhe. O preguiçoso encontra desculpas. Ele fala a respeito das ferramentas, fala a respeito do inverno, fala a respeito dos problemas e ele não enfrenta o desafio. O diligente resolve o problema e ele sempre tem colheitas, porque ele sempre está produzindo, vendendo, fazendo o que tem que ser feito. E agora os propósitos do coração são águas profundas. Propósito no coração, conselho que fica no coração tem que ser colocado em prática. O homem de entendimento, o homem de inteligência sabe como extraí-los, sabe como pôr em prática o conselho para que possa ir mais fundo no seu negócio. Agora, a aplicação no trabalho. Não ignore o tempo de preparo. Faça tudo no devido tempo. Não procrastine, não seja preguiçoso, não dê lugar à preguiça. Seja sempre diligente. Aplique-se em ser constante no trabalho. Ouça mentores com atenção para extrair o saber que você ainda não domina. Então, busque o conselho, busque mentorias, pessoas que têm conhecimento a respeito daquele assunto que você não sabe, que você não domina, para que você possa ir mais longe. E por último aqui, a última frase aqui, a lealdade real é rara. Não confie naquela pessoa que diz que vai te pagar amanhã, vai te pagar depois. Venda sempre com atenção, com cautela. Se você vender fiado, então cobre pelo menos toda semana. Se a pessoa não pagar o valor de uma semana, já bloqueie, diga, ó, o seu crédito está suspenso. Né? Você paga a semana inteira passada, depois nós vamos para essa semana. Não deixe alongar a dívida por muitos meses, porque você pode tomar um prejuízo muito grande. Você que vende perfumes, que vende roupas, que vende materiais pequenos e simples, não acredite na palavra daquela pessoa que diz, depois eu te pago. Tem muitas pessoas que têm o calote, perdem o seu dinheiro com calotes, porque confiam na palavra da outra pessoa. Então valorize e trabalhe com verdade, com quem trabalha com a verdade. Agora vamos para o bloco 3, que fala sobre justiça e honestidade. Nós vamos ler os versos 7, 8, 9 e 10. Verso 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Então, o justo, ele anda na sinceridade. A palavra sinceridade vem de sincero. Sincero vem de sem cera. Sem cera significa que você não coloca cera para esconder as rachaduras do seu vaso. Em Jeremias, no capítulo 18, a Bíblia fala que nós somos como vasos nas mãos do Senhor. Deus quer trabalhar em nossos vasos, Ele quer trabalhar em nossa vida. Mas quando nós escondemos as nossas rachaduras, os nossos pecados, colocando cera e não somos sinceros, sem cera, então quando Deus derrama do seu azeite, que é o seu Espírito Santo, nós vazamos essa unção, a presença de Deus pelas rachaduras. Por isso que o verso 7 diz, o justo anda na sua sinceridade. A palavra justo significa aquele que está ajustado com a palavra de Deus. Justo, lembrando de uma roupa justa que fica colada no nosso corpo, é aquele que anda justo, que anda colado com os mandamentos do Senhor. O justo, ele anda colado, ele obedece os mandamentos.
Então ele anda na sua sinceridade. Quando ele erra, ele confessa o pecado imediatamente, trazendo para o lado profissional. O justo, ele anda na sua sinceridade. Quando ele tem uma rachadura na sua ética, no tratamento com os colaboradores, com os sócios, ele percebe que precisa limpar aquele defeito, aquela falha. Se ele falou alguma coisa de maneira ríspida, agressiva, ele já pede perdão, ele já conversa com a pessoa e já alinha novamente com o colaborador, com o sócio. Então o justo, ele anda na sua sinceridade, e bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Bem-aventurados serão os seus herdeiros, os seus descendentes, porque eles vão receber a herança, o legado dos seus pais. Verso 8: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. O rei aqui é o dono do negócio. Quando o dono do negócio senta para fazer a prestação de contas, quando o dono do negócio senta para verificar os resultados, o faturamento, o que a empresa gerou, ele dissipa todo o mal. Ele faz a correção, ele corrige o colaborador, ele alinha com os sócios, ele resolve os problemas com os fornecedores. Então o verso 8 está dizendo que você deve assumir a sua posição como rei. Você deve fazer o que você, como dono do seu negócio, precisa fazer. Você precisa assumir o posto e governar, dissipar tudo aquilo que é mal com o seu olhar. O olhar aqui fala que você deve ter atenção, que você deve verificar o que precisa ser corrigido, o que precisa ser consertado. Você não pode ser um dono de negócio que não tem atenção em relação aos detalhes do seu negócio, senão você vai à falência, você perde o passo do seu negócio. Não perca o passo do seu negócio. Seja como um rei que administra, que governa sobre o seu reinado. Seja um empresário, uma empresária que tem atenção, que presta atenção, que tem os seus olhos naquilo que precisa ser corrigido para dissipar todo o mal. Agora o verso 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? O verso 9 está dizendo, quem é que pode bater no peito e dizer assim, eu nunca erro, eu nunca falho? Todos nós temos nossas fraquezas, todos nós temos pontos fracos. Precisamos ser humildes e reconhecer aquilo em que precisamos nos purificar. Nos purificar significa melhorar. E o versículo 10: duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. O verso 10 está falando a respeito de precificação, duas espécies de peso e duas espécies de medida. Quando você vende um produto, quando você vende um serviço, você tem que ser justo em relação a cada processo, a cada produto, a cada serviço. Você não deve cobrar nem mais nem menos, mas você precisa buscar um preço que seja justo pelo seu serviço e pelo seu trabalho. E também o verso 10 está dizendo como você trata os seus clientes. Você precisa tratá-los de forma justa, de forma honesta. Ah, então eu tenho que tratar os dois clientes de forma igual? Esse igual aqui não significa que você vai vender nas mesmas condições para todos os clientes. Existe aquele cliente que compra muito mais de você. Então, esse que compra muito mais, ele merece ser honrado. O desconto, o prazo mais longo, você pode dar para esse cliente que compra mais de você. Aquele que compra menos, que compra esporadicamente, que compra eventualmente, ele pode pagar um valor mais alto, ele pode ter menos prazo. Quando você aplica essa diferenciação, você não está sendo injusto, você está colocando o peso justo. Tem um que faz mais, então, e compra mais, então, e é mais confiável.
Então você pode vender a mais prazo e por um valor melhor. O outro compra menos, compra só esporadicamente. Então você não sabe se você pode confiar que ele realmente vai honrar aquele compromisso naquele prazo. Mas o verso 10 diz: duas pessoas na mesma condição, se dois compradores compram sempre de você, sempre pagam em dia, e você dá mais prazo para um e não dá para o outro, aí você está usando duas espécies de peso e duas espécies de medida. E isso é abominação para o Senhor, tanto uma coisa quanto a outra. Se os dois estão na mesma condição, você precisa tratar os dois com os mesmos benefícios e também com as mesmas restrições quando estão na mesma condição. Voltando agora para a tela do estudo do bloco 3, nós lemos agora sobre justiça e honestidade. Nós lemos os versos 7, 8, 9 e 10. E a visão teológica desses versículos é que o justo anda na sua integridade. Integridade significa aquele que anda inteiramente na justiça, inteiramente na correção. Então nós vimos ali que o justo, ele anda na sua sinceridade, ele se corrige, quando ele percebe que cometeu uma falha na conversa com o colaborador, com o sócio, ele vai lá, pede perdão, ele faz o acerto na conversa. O justo, ele procura corrigir as suas rachaduras, para que nos seus relacionamentos, no seu negócio, tudo ande bem. O justo, por exemplo, ele faz a correção no pagamento do salário dos colaboradores. Ele faz a correção no pagamento dos impostos, dos tributos. O justo, ele procura sempre andar na honestidade. Agora, prosseguindo aqui na leitura da visão teológica, o justo anda na sua integridade. O olhar da autoridade dissipa o mal. Como nós lemos ali, quando o rei se assenta no seu trono, com os seus olhos ele dissipa todo o mal. Você deve ter o olhar da autoridade no seu negócio e dissipar todo o mal. Deus abomina o uso de pesos e medidas falsos. A duplicidade é uma ofensa ao Criador. Como nós falamos ali, duas pessoas nas mesmas condições precisam ser tratadas de forma igual. Aplicação no trabalho agora. Seja absoluto na sua palavra. Calibre suas ferramentas e sua ética. Ter dois padrões de qualidade ou de preço conforme o interesse destrói a sua fundação profissional. Então, se você tem duas pessoas que sempre compram de você, sempre pagam em dia, e você trata um de maneira diferente do outro, isso vai destruir o seu alicerce, a sua fundação, a sua ética profissional. Então ande na justiça e na honestidade. Agora vamos para o bloco 4, que fala sobre ação e calibragem. Nós vamos ler os versículos 11, 12, 13 e 14. Versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Então tenha a sua obra pura e reta. Até a criança, quando ela faz pelas suas ações, você sabe como ela é. Então você também vai ser conhecido pelas suas ações, por aquilo que você faz. Verso 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Nós estamos falando de ação e calibragem. Você tem que prestar atenção a tudo o que você vê e a tudo o que você escuta. O verso 12 fala que foi Deus que fez o ouvido que ouve e o olho que vê. Vamos ler aqui mais uma vez. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Deus não fez os seus ouvidos para que você fique em rodas de fofocas falando mal a respeito do seu chefe, do seu líder, do seu patrão na sua empresa. Deus não fez os seus olhos para você ficar cobiçando a mulher alheia, o marido alheio. Deus não fez os seus ouvidos para que você fique ouvindo mentiras e nem fez os seus olhos
para que você veja as coisas com distorção. Use os seus ouvidos e os seus olhos para aprender, para crescer, para fazer a coisa certa, para melhorar o seu negócio. Agora o verso 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. O verso 13 está dizendo: você precisa no seu trabalho cuidar do seu sono. Você precisa dormir o tempo suficiente para que você tenha um bom descanso, um bom repouso, esteja pronto para o exercício do seu trabalho. Agora, não ame o sono. Não fique dormindo além do tempo. Você sabe que tem um compromisso com o seu trabalho. Então cuide, faça uma boa higiene do sono. Se preocupe em comer antes, pelo menos umas 2 a 3 horas antes de dormir. Se preocupe em 1 hora antes de dormir, desligar o celular. Tem muitas pessoas que estão com dificuldade do sono. Quando a pessoa não faz uma boa higiene do sono, ela dorme mal. E quando ela dorme mal, às vezes dorme muitas horas, mas dorme um sono de má qualidade. Ela fica sobrecarregada, não descansa. E isso acaba prejudicando o seu trabalho. Então, ame um sono de qualidade. Quando você busca um sono de qualidade, você dorme e você consegue repor as suas energias e consegue ficar descansado para o seu trabalho. Então não ames o sono, não ame o sono de má qualidade. Busque um sono de boa qualidade, para que você possa estar descansado e possa ter alta produtividade. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Então abre os teus olhos, presta atenção na administração do seu tempo. Tem pessoas que ficam muito tempo acordadas, assistindo coisas, assistindo filmes e gastando tempo com coisas inúteis. Administre o seu tempo. E 14. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então, se gabará. Aqui o verso 14 está falando sobre aquela pessoa que pechincha quando vai fazer uma compra e desvaloriza o produto, para que depois diga: olha só, consegui comprar por um valor na pechincha. O verso 14 diz que você que é dono do negócio, você não pode aceitar que um comprador, que um cliente diga isso para você. Se vem um cliente, um comprador, que diz que o seu produto não vale, que o seu serviço não vale, você tem que mostrar o valor do seu trabalho. Você tem que mostrar o valor, os benefícios que aquela pessoa vai ganhar comprando de você. Então o verso 14 está dizendo: quando você está na frente do seu negócio, sempre, de vez em quando, aparece uma pessoa que quer arrancar o seu trabalho, a sua dedicação por um valor menor. Mas você tem que saber exatamente os benefícios que aquele produto, que aquele serviço que você vende oferece para a pessoa. E você precisa estar pronto, com os argumentos na ponta da língua, para quebrar a objeção e dizer: você vai receber isso, isso e isso de benefício. Então, o valor está justo em razão dos benefícios que você vai ter comprando de mim. Você precisa ter essa ação e tem que ter essa calibragem para que a pessoa não carregue o seu esforço por um valor menor do que você merece. Voltando aqui na tela do nosso estudo, no bloco 4, ação e calibragem, nós lemos os versos 11 ao 14. Então a visão teológica aqui é que até a criança revela seu coração por suas obras. Deus criou o ouvido que ouve e o olho que vê. Então Deus criou para nós ouvirmos e olharmos bem. O sono excessivo empobrece e os sentidos devem estar atentos. Você deve cuidar da qualidade do seu sono. Aplicação no trabalho. A sua reputação é construída pela qualidade da entrega. Fuja da barganha desonesta que deprecia o valor do trabalho alheio. Então aqui
Também não seja aquela pessoa que fala para o seu fornecedor: nada vale, nada vale. Você deve valorizar o seu trabalho e se proteger daquele que quer barganhar com você, e você também deve honrar e respeitar o preço daquelas pessoas de quem você compra. Mantenha os sentidos aguçados na sua arte, ou seja, seja atento ao seu trabalho. Agora vamos para o bloco 5, que fala sobre saber e estratégia. Vamos ler os versos 15, 16, 17 e 18. Verso 15: Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. O verso 15 está dizendo: valorize o conhecimento, valorize o saber, valorize o conselho, a sabedoria. Com o conhecimento, com a sabedoria, você recebe a abundância. Você cria a estratégia certa de venda, você cria a estratégia certa de produtividade, você cria a estratégia correta na administração dos seus colaboradores. É com o conhecimento, é com o saber que você resolve todas as questões do seu negócio. Verso 16: Aquele que fica por fiador do estranho tira sua roupa e penhora por um estranho. O verso 16 diz: Não assuma o papel de fiador de um estranho. Não dê fiança, garantia, não use o seu nome, o seu patrimônio para cobrir dívidas que são de outra pessoa. Isso leva você a grandes prejuízos no caso da pessoa estranha não fazer o pagamento. Verso 17: Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. O verso 17 está dizendo: seja sempre verdadeiro em tudo que você falar, em tudo que você contratar. Porque isso é sabedoria. Sabedoria que protege o seu nome, protege a sua imagem, protege a sua reputação, protege o seu negócio. Quando você honra a sua palavra, quando você não mente, você sempre age com a verdade, o seu nome vai ser reconhecido e respeitado no seu ramo de negócio. E o verso 18: Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O verso 18 reforça que é com conselhos, é com conhecimento, é com o saber, é com a sabedoria, é com a inteligência que você constrói a melhor estratégia para resolver cada situação, cada desafio no seu negócio no dia a dia. Voltando então aqui para o bloco 5, que nós lemos fala sobre saber e estratégia, nos versículos que nós lemos do 15 ao 18, a visão teológica é que os lábios que possuem conhecimento são joias preciosas. O pão da mentira torna-se areia na boca. Planos são estabelecidos pelo conselho e pela prudência. Aplicação no trabalho. O conhecimento técnico vale mais que o lucro imediato. Nunca comece um projeto complexo sem um conselho ou desenho técnico revisado. A estratégia vence a força bruta. Agora vamos para o bloco 6, que fala sobre confiança e sobre ganho. Vamos ler os versículos 19, 20 e 21. Verso 19: O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. 20. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. E o 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Então, nesse bloco dos versos 19, 20 e 21, nós estamos falando sobre confiança e ganho. Então, falando sobre confiança, o versículo 19 fala que você não deve se envolver com o fofoqueiro. Veja que o 19 diz: o que anda maldizendo descobre o segredo. Aquela pessoa que reclama demais de todo mundo é a pessoa que também
vai reclamar a seu respeito. Basta que você vire as costas, ele vai falar mal de você. Então não dê atenção ao fofoqueiro. Se alguém está fofocando de um outro colega, se alguém está trazendo más notícias de outras pessoas, fuja dessa pessoa. Porque o 19, o que anda mal dizendo, quem fala mal a respeito dos outros, descobre o segredo. Ele descobre o segredo dos outros e descobre o teu também. Você conta para ele e ele tira a cobertura e conta para todo mundo. Pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. O verso 19 diz: tenha sabedoria, saiba em quem você põe a sua confiança. Se você confia numa pessoa fofoqueira, você vai ter prejuízo. Mas quando você não anda com o fofoqueiro, você recebe um ganho. Então, nesse bloco, nós estamos falando sobre a confiança e o ganho. Você ganha quando fica longe do fofoqueiro, porque você se preserva, você se protege de ser mal falado. Verso 20: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Aqui, o verso 20 fala sobre honrar o pai e a mãe, mas para fins de carreira profissional, para fins de trabalho, ele significa aquele que amaldiçoa os seus mentores, amaldiçoa os seus chefes, os seus ensinadores. Ele vai apagar a sua lâmpada, ele vai ficar sem luz, vai ficar em trevas. Então, o verso 20, aplicando para a carreira profissional, você tem ganhos, você tem lucro, você tem benefícios quando você tem a confiança nas pessoas certas, naqueles que são seus mentores, naqueles que são seus líderes. No caso aqui de uma família, os filhos devem confiar nos seus pais, porque são as pessoas que mais desejam o seu bem. Pode ser que o conselho do pai ou da mãe, numa certa área que eles não têm nenhum conhecimento, esteja errado, mas pelo menos você tem que ouvir o seu pai e a sua mãe, honrando o pai e a mãe, porque se eles estão dando um alerta, um aviso, a mãe principalmente tem a intuição quando alguma coisa não é boa para o seu filho. Então, quando você, no seu negócio, percebe que algum conselheiro está dizendo: tome cuidado com esse negócio, escute, tenha confiança naqueles que são os seus líderes, os seus chefes, os seus supervisores, as pessoas que têm experiência naquele negócio. Eles são seus conselheiros. Honre eles, pode confiar neles e tomar cuidado, que você vai se livrar de prejuízos. Observando bem o conselho deles, você pode ter muitos ganhos. E o 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito. O verso 21 diz: tenha cautela antes de você entrar num negócio novo, antes de você tomar posse de uma herança, de uma empresa nova, de um negócio novo, de entrar num ramo novo, você precisa ter calma. Veja o 21. Entrando-se apressadamente. Aquele que faz as coisas na pressa, na posse de uma herança, entra na pressa no novo negócio, o final não é bom. Então, esses versículos 19, 20 e 21 falam sobre confiança e ganho. Voltando para a tela do nosso estudo, aqui no bloco 6, que fala sobre confiança e ganho, nós lemos os versos 19 ao 21, e a visão teológica desses versículos é que o fofoqueiro trai a confiança. Afaste-se de quem muito fala. Amaldiçoar a base, que são os pais, traz escuridão. Nós falamos ali amaldiçoar a base, que são os conselheiros, os líderes, os chefes, traz escuridão. Heranças ganhas apressadamente não serão abençoadas. Então, uma pessoa que entra logo na posse de um novo negócio, quer receber aquilo como quem recebe uma herança apressada, acaba se prejudicando. Aplicação no trabalho. Proteja o sigilo profissional. Então, aplicando para o trabalho a questão do fofoqueiro. Se você sabe a respeito de alguma coisa por causa do seu trabalho, não fique fofocando. Respeite o sigilo do trabalho, das coisas do trabalho. Respeite quem ensinou o ofício.
respeite os seus pais, respeite os seus conselheiros, respeite quem te ensinou no negócio. Crescimento sólido leva tempo. Então, como nós falamos ali, pessoas querem entrar com pressa num negócio novo. Crescimento sólido leva tempo. Lucros obtidos por atalhos duvidosos estragam a longevidade da sua empresa. Agora vamos para o bloco 7. A soberania é de Deus, e Ele que dirige os passos do homem. Vamos ler os versos 22, 23, 24 e 25. Verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Então aqui o verso 22 está dizendo, não se vingue de ninguém. Deixe na mão de Deus. Perdoe a pessoa que fez o mal e deixe que Deus é que tem soberania para fazer a justiça. Deixe que Deus livre você. Se alguém fez o mal para você, não negocie mais com a pessoa. Não venda mais para a pessoa. A pessoa não é de confiança, corte a relação comercial. Mas deixe, porque o Senhor é que livra você do mal. 23. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Mais uma vez aqui no verso 23, Deus está falando sobre a importância da justiça. 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Então o verso 24 está dizendo que é Deus que dirige os passos do homem. Se você planta sementes boas, Deus vai conduzir os seus passos para um bom caminho. Se você planta sementes ruins, Deus vai permitir que você colha aquilo que você semeou. Então você vai tropeçar por causa das sementes que você plantou. Então o verso 24 está dizendo, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Você pode entender o seu caminho semeando o bem. Se você semeia o bem, Deus vai conduzir os seus passos para o caminho do bem. Agora o 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e feitos os votos então inquirir. O verso 25 está dizendo que é uma armadilha aquele que entra rapidamente no negócio. É mais um versículo que fala sobre a importância da paciência. Voltando então aqui para a tela do nosso estudo, o bloco 7 fala sobre a soberania de Deus e os passos do homem que são conduzidos por Deus. Nós lemos os versos 22 ao 25 e a visão teológica desses versículos que acabamos de ler é que não busque vingança, espere no Senhor. Os passos do homem são dirigidos por Deus. Cuidado com votos precipitados e promessas feitas sem reflexão. Aplicação no trabalho. Deixe a justiça final com Deus. Não tente sabotar concorrentes. Reconheça que sua competência é guiada pela providência. Providência com letra maiúscula significa o agir de Deus. Então reconheça que a sua competência é guiada pela providência, pelo agir de Deus. Cumpra seus contratos com rigor. Nós lemos ali no versículo 25 que o homem deve pensar antes de dizer é santo e fazer votos. Em outras palavras, se você prometeu alguma coisa, cumpra o que você prometeu, mas tenha cautela, faça as coisas com calma, veja bem o que você está contratando. E agora vamos para o último bloco, o bloco 8, que fala sobre inspeção e correção. Nós vamos ler os versículos 26, 27, 28, 29 e 30. Correção. O verso 26. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. Então, o rei aqui, para fins de negócio, é o dono da empresa, é o chefe, é o líder, é o supervisor. O líder sábio, o supervisor sábio, o diretor sábio, o presidente sábio, o dono de negócio que é sábio, ele dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. Ele adverte os colaboradores, ele demite os que têm que ser demitidos,
ele renegocia com quem tem que renegociar, ele desfaz contratos que têm que ser desfeitos. O rei sábio, ele dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda, ou seja, ele manda eles para longe, manda o mal para fora. Verso 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Então, o verso 27 está dizendo, o que é a alma? A alma envolve os nossos desejos, os nossos pensamentos e a nossa vontade. Então, no verso 27, quando ele diz: a alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre, isso significa que é na nossa alma que estão os nossos desejos, os nossos pensamentos e a nossa vontade. É nisso, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos e nas nossas vontades, que nós devemos entregar na mão do Senhor, para que nós tenhamos a lâmpada do Senhor. Todo o seu desejo, todo o seu pensamento, toda a sua vontade deve ser iluminado pela lâmpada do Senhor. Se você tiver os seus desejos, os seus pensamentos, as suas vontades sendo iluminados pela lâmpada do Senhor, e qual é a lâmpada do Senhor? É a palavra, são os mandamentos. A palavra é a lâmpada do Senhor. Se a sua alma, os seus desejos, os seus pensamentos e as suas vontades são alimentados pela palavra de Deus, então você tem a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. E é tendo a lâmpada do Senhor, tendo os mandamentos do Senhor, tendo a palavra do Senhor, que você vai esquadrinhar. Esquadrinhar significa você vai entender detalhadamente todo o mais íntimo do ventre. É pelos mandamentos do Senhor, pela palavra do Senhor, que é a lâmpada que você conhece mais a respeito de você mesmo, que você conhece mais a respeito dos seus pensamentos, dos seus desejos e da sua vontade. É a palavra de Deus, o contato, o relacionamento com a lâmpada do Senhor que permite que você veja o que precisa ser melhorado, o que precisa ser corrigido. Em outras palavras, o verso 27 está dizendo: quando você administra o seu negócio, antes de você administrar o seu negócio, você tem que administrar bem a sua própria alma. Quando você, no seu CPF, você como pessoa, tem relacionamento com Deus, tem os seus pensamentos, os seus desejos e as suas vontades guiados pela palavra de Deus, que traz a lâmpada, que traz a luz, que traz clareza, que traz luz a respeito do que se passa com você, você consegue ser um melhor empreendedor. Você consegue ser um melhor empresário, uma melhor empresária, porque você tem controle emocional, você sabe dentro de você o que precisa ser corrigido, melhorado, consertado. Quando você faz essa auto-inspeção, você faz a inspeção de você mesmo, de você mesma, você consegue ter mais clareza para inspecionar o que está acontecendo com os seus colaboradores, com os seus sócios, e você pode ser uma ferramenta de Deus no seu negócio, ajudando e transformando as pessoas à sua volta. O verso 28. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O verso 28 está dizendo: benignidade. Benignidade é a habilidade de fazer o bem. É tendo a habilidade de fazer o bem e com a verdade que você guarda o seu negócio. O rei aqui é o dono do negócio, é o supervisor, é o diretor, é o presidente, é o líder. Então, fazendo bem, a habilidade de tratar bem as pessoas, a habilidade de querer o bem das pessoas, dos clientes, dos fornecedores, de sempre olhar pelo lado que vai ser bom para todos, a benignidade e a verdade, ou seja, falar a verdade, cumprir os contratos, honrar os compromissos, é isso que guarda o rei. E com benignidade sustém ele o seu trono, tratando bem as pessoas. A pessoa se mantém no posto, ela se mantém no cargo, ela se mantém como um líder, como um chefe, como um presidente, como um diretor que é honrado pela habilidade de fazer o bem, de tratar bem as pessoas. 29.
O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são as cãs. Então, o ornato aqui significa a beleza dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são as cãs. Cãs são as marcas da idade. O verso 29 está dizendo que aproveite a sua mocidade, aproveite a sua força para que você aprenda, para que você conheça mais e inspecione, valorize o que você tem agora. E você, que já está com mais idade, não despreze toda a experiência que você tem de vida, as lições que você pode dar para os jovens. Tanto o jovem quanto o velho têm a sua colaboração dentro do negócio. E o verso, tanto a força quanto a experiência são fundamentais no negócio. Então o jovem aqui ele tem a força, o velho tem a sua experiência. Tenha una força com experiência. E o verso 30, os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. O verso 30 está dizendo, aquele que é mau, aquele que faz as coisas erradas, ele vai ter muitas feridas, vai ser muito marcado até se corrigir. Então, não espere se corrigir para depois de receber muitas feridas. Aprenda com os sábios, vendo o que está errado e se antecipando, se corrigindo antes, buscando seu autodesenvolvimento, seu crescimento. Como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre, antes que você receba muitas pancadas, tenha muitos prejuízos por não fazer a inspeção a respeito do que se passa com você e com seu negócio. Voltando então para o bloco 8, nós que fala sobre inspeção e correção, nós lemos os versos 26, 27, 28, 29 e 30. E a visão teológica que nós captamos é: o líder justo peneira o ímpio, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a glória dos jovens é a força, e a dos velhos é a maturidade, e a correção limpa o íntimo. Quanto mais você se corrige, mais você vai se limpando internamente, mais você reflete essa correção nos seus relacionamentos com as pessoas e menos pancadas você vai tomar na vida. Aplicação no trabalho. Liderança exige triagem e inspeção constante. Quem quer ser dono de negócio, quem quer liderar, quem quer ser supervisor, diretor, presidente, coordenador, precisa realizar a inspeção, a correção constante. Precisa tirar os ímpios, tirar os maus do negócio. Valorize a força da juventude e a sabedoria dos veteranos na equipe. Então você que é o líder aí, o jovem tem a sua mocidade, a sua força, e os veteranos, os idosos, têm o conhecimento, a experiência. Valorize os dois e aceite o cinzel da crítica construtiva para evoluir. Aqui nós temos a imagem do que é um cinzel. Você vê que o cinzel ele é um material, uma ferramenta que você pode acoplar aqui na figura número 1, na 2 e na 3. Você vê que tem vários tamanhos, ele é feito de ferro, e aqui na figura 4, bem à direita, você vê aqui um suporte, onde você pode colocar o cinzel e você pode usar esse cinzel para esculpir, para polir materiais duros. Então vamos ler aqui o que diz aqui, ó. O cinzel, também chamado de escopro, é uma ferramenta manual ou acessório de máquina, com uma ponta cortante afiada, usada para esculpir, entalhar, cortar ou demolir materiais duros. Voltando aqui para a tela então do bloco 8, que fala sobre inspeção e correção, lendo aqui a aplicação no trabalho, nós lemos aqui a última frase: aceite o cinzel da crítica construtiva para evoluir. Então nós vimos ali, o cinzel muitas vezes pode machucar,
muitas vezes pode ferir ali alguém que está ali, mas não fique com o coração endurecido. Amoleça o coração, escute a crítica construtiva e você vai evoluir. Agora, se você ficar enrijecido, se você se endurecer para a correção, nós vimos ali que o cinzel, ele acaba cortando você, ele acaba doendo mais. Então aceite a correção, faça a inspeção e correção. Então aqui, terminando a, a leitura de hoje, nós vimos o tema Calibrando a Vida e o Trabalho, Provérbios 20. Nós lemos no bloco 1 sobre a temperança e o honorável ajuste dos conflitos. Depois, no bloco 2, a profundidade da diligência e a lealdade do conselho. No bloco 3, o olhar de justiça e o padrão absoluto de pesos e medidas. Depois, no bloco 4, a marca da ação e a calibragem dos sentidos no comércio. Depois, no bloco 5, o valor do saber e o alinhamento estratégico do plano. No bloco 6, nós lemos sobre a proteção da confiança e os riscos do ganho apressado. No bloco 7, a entrega da justiça e o passo conduzido pelo Senhor. E no bloco 8, a inspeção do líder e o cinzel da correção interna. Espero que essa leitura tenha contribuído para o seu crescimento na vida profissional, que você possa aplicar isso à sua vida, crescendo, prosperando, melhorando. E você que acompanhou esse estudo e deseja acessar os vídeos dos outros capítulos de Provérbios, vai ficar aqui no canto superior direito o link para que você possa acessar todos os outros vídeos dessa série que se chama Provérbios e Trabalho. Convido você a acompanhar as leituras nos próximos dias até o dia 31 para completar todo o estudo de Provérbios e Trabalho. Deus abençoe grandemente. Amém e graças a Deus.